Olá, então vamos continuar nossas aulas de português, agora resolvendo questões da Banca Cotec sobre termos da oração, página 119 do seu material. Na primeira questão, nós temos o seguinte enunciado: assinale a alternativa que contém expressão relacionada ao sentido da palavra fulano, conforme empregado no trecho, no seguinte trecho. Quando fazemos o repasse da fofoca do tipo, sabe o que o fulano falou de você? Aí vem as opções, sujeito inexistente, indivíduo determinado, sujeito oculto, indivíduo indeterminado, indivíduo específico. Então vamos lá. Quando é que a gente fala fulano, ou beltrano, ou cicrano, nós estamos falando o quê? Né? Fulano de tal. É porque você não pode ou não quer determinar a pessoa a quem você está se referindo. E se você for ao dicionário, você vai ver que fulano é sinônimo de indivíduo indeterminado. Bom, assim sendo, a gente vai direto para a letra D, pelo sentido da palavra fulano, certo? E aí, para comprovar a nossa resposta, nós vamos observar o seguinte, olha. Sabe o que o fulano falou de você? Então, nessa oração, esse fulano está relacionado ao verbo falar. Aí você vem antes do verbo falar e pergunta quem falou de você? Então, é o fulano. Fulano falou de você. Esse é o raciocínio aqui. Então, fulano falou de você. Nós temos aqui, se eu fosse classificar o sujeito, nós temos aqui um sujeito simples, certo? É um sujeito simples. Mas você não tem sujeito simples nas alternativas. Então, você começa a eliminar pela letra A, porque diz sujeito inexistente. Como é que ele é inexistente se nós até já classificamos como simples nesse período, certo? Depois, indivíduo determinado. Nós acabamos de falar que fulano é uma referência a um ser que nós não sabemos quem é ou que nós não queremos identificar. Então, não pode ser determinado. Então, a letra B fica fora. E se você der uma olhada na letra E, que fala indivíduo específico, então, se eu posso especificar esse indivíduo, é porque ele seria uma pessoa que eu posso determinar também, né? Determinar e especificar e estão dentro da mesma relação de sentido. Então, se a letra B tem que sair, a letra E também tem. Sujeito oculto. Sujeito oculto, olha a definição que nós vimos na nossa última aula. Não aparece na oração. Não aparece na oração, mas pode ser identificado. Então, tudo bem. Ele pode ser identificado. Mas não aparece na oração. E olha bem o sujeito aqui, certo? Então, tira-se a letra C também, ok? Então, o que que nos resta? Nos resta a letra D, ou seja, indivíduo indeterminado. É esse o sentido da palavra fulano. Então, aqui o examinador te cobrou foi o sinônimo, o significado da palavra fulano. Então, a gente usa a palavra fulano para nos referirmos a uma pessoa que não está determinada, ou seja, indeterminado no nosso, uma pessoa indeterminada na nossa mensagem, certo? Mas se você fosse classificar qual o sujeito aqui do verbo falar, que é fulano, então ele é um sujeito simples porque é um núcleo apenas, ok? E vamos para a questão 2. Nós temos o seguinte trecho grifado. Não importa saber qual das versões é verdadeira para a leitura do texto. Assinale a alternativa que identifica corretamente a função sintática do termo grifado no trecho. Então, a função sintática. Então, olha só, não importa saber qual. Então, você tem aqui, ó, não importa, já tem o verbo importar. Então, aqui você já tem uma oração. Repare que você poderia substituir essa outra oração pelo isso. Veja bem, não importa isso. Isso não importa. Então, ó, não importa isso, isso não importa. Se você tivesse a sequência isso
não importa, tenho certeza de que alguém perguntasse qual é o sujeito desta oração, você ia falar, bom, se o verbo é importar, e se eu pergunto quem é que ou o que é que antes do verbo, então o que é que importa ou o que é que não importa? A resposta vai ser isso. Então, isso é o sujeito desse verbo importar. Então, aqui também, se esta oração que está grifada pode ser substituída pelo isso, esta oração que está grifada é o sujeito da primeira oração. Nós temos aí o caso de sujeito oracional, porque nós temos verbo na oração seguinte, no que está a sequência que está grifada contém verbos. Então, essa sequência também é oração, mas você tem sujeitos oracionais. Aqui é um exemplo disso. Então, você vai perguntar o que é que não importa? Não importa saber qual das versões é verdadeira. Ou você pode ler o contrário. Saber qual das versões é verdadeira para a leitura do texto não importa. Então, sempre você vai ter a mesma resposta. O que é que não importa é a segunda oração, ok? Então, pronto. Agora, você não poderia, vamos ver por que eliminamos a letra A. Não pode ser objeto direto. Objeto direto é complemento de um verbo transitivo direto. Mesmo que você olhasse aqui e você fizesse o seguinte raciocínio, não importa o que, aí você responde com a oração que está grifada e você ia falar, aí está completando o verbo importar. Mas aí agora, então, nós vamos para outro debate. Veja bem. A oração é formada de termos essenciais. Por exemplo, sujeito e predicado. Às vezes nós vamos ter oração sem sujeito, mas isso é para verbos impessoais. Verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos na indicação de tempo, de temperatura. Aí você terá um verbo impessoal. O verbo importar aqui não é impessoal. Então, a primeira coisa que você tem que observar é que você não tem um verbo impessoal aqui, é um verbo pessoal. Quando a gente diz que o verbo é pessoal, quer dizer que ele tem um sujeito. Isso aqui pode ser aplicado a algo ou alguém. Então, eu poderia falar que João não importa, certo? Mas aqui o que não importa é saber qual a versão é verdadeira. Saber qual a versão é verdadeira não importa. Então, é um verbo pessoal. E a oração que vem grifada é o sujeito dela e não o objeto dela. Porque se você falar que é o objeto, eu quero saber cadê o sujeito. Porque é termo essencial da oração, não pode faltar. Só vai faltar se o verbo for impessoal e este aqui não é. Então, pronto, sem mais delongas, retira o objeto direto daí. Depois, predicativo do sujeito, você vai retirar. Não, eu vou até deixar para retirar o predicativo do sujeito. Não pode ser agora mesmo. Que eu vou falar de verbo de ligação, mas eu vou falar mais à frente um pouquinho, tá? Então, você vai retirar o predicativo do sujeito, porque aquele verbo importar, olha, o verbo que você tem ali não é de ligação. É um verbo de ação, certo? Então, é um verbo de ação ou um verbo de por exemplo, um juízo que você faz de alguma coisa, de não importar, de não ser importante, mas de ligação ele não é. Se eu não tenho verbo de ligação, eu não terei um predicativo do sujeito. Porque eu poderia até ter um predicativo do sujeito, sem o verbo de ligação, mas aí nós íamos ter o verbo indicando uma ação do sujeito, seguido da característica do sujeito. Por exemplo, o trem chegou atrasado. Chegar não é de ligação, mas é porque aí eu vou ter aquele predicado, verbo nominal. Vou ter uma ação, que é o chegar, e atrasado, que é o estado em que ele chegou. Certo? Não é o caso aqui. Então, como é
Cadê palavra que indica característica aqui para referir-se depois, né, ao verbo importar? Não tem jeito, é impossível. Aqui você tem, ó. Aqui você tem o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Quer dizer, dentro dessa oração, que é o sujeito do primeiro verbo, aí você tem essa estrutura, mas aqui, né, esse verbo importar, que separado desse segmento que está grifado todinho aqui, que é uma oração, essa oração inteirinha não é predicativo do verbo importar. Como é que seria predicativo se o verbo, né, ou seja, e cadê o sujeito? Para ele ser predicativo, cadê o sujeito? Tá vendo? Não tem, não adianta. E agora, o mais fácil de você eliminar é o complemento nominal, porque o complemento nominal vem sempre com preposição. E você viu o segmento grifado, começado ali, sem preposição. E o complemento é sempre com preposição. Gostou? Então é isso aí. Se ficou alguma dúvida, tudo que tinha para ser dito aí já foi dito. Vai ter que ouvir de novo, ok? Então, vamos à questão... Ah, não. Antes de ir para a questão 3, porque eu falei aqui de que o sujeito é oracional, como foi a nossa resposta, então agora eu quero deixar outros exemplos para você de sujeitos oracionais. Por exemplo, praticar exercícios frequentemente é bom para a saúde. Mesmo que você observe que aqui tem um verbo e aqui também tem, você tem que... Então, separando as orações, olha, aí você vai observar que o que é bom para a saúde? Praticar exercícios frequentemente. Então, esta primeira oração é o nosso sujeito da segunda oração. Então, aqui você tem o sujeito oracional. Repare que o verbo aqui está no infinitivo e eu poderia até substituir esse infinitivo aqui por a prática. A prática de exercícios frequentemente é boa para a saúde, né? Se eu colocasse a prática, eu ia falar que é boa. Então, o que é bom para a saúde? Você ia responder a prática de exercícios frequentemente. Tá vendo? Então, isso é o sujeito. Aqui veio praticar exercícios frequentemente. É um sujeito oracional. Seria importante que você começasse a me escutar. Então, você tem o verbo ser e você tem o verbo começar a escutar, né? Começasse a escutar. Né? Então, você tem uma locução verbal aqui. É uma oração só. Então, você tem duas orações, uma com o verbo ser e a outra com a locução verbal. Começar a escutar, certo? Uma locução verbal forma uma oração só. Então, o período tem duas orações, porque tem o verbo ser e tem uma locução verbal. Aí seria importante, olha só, algo seria importante. Veja que você tem o verbo ser de ligação, você tem uma característica aqui, ó. Isso aqui é uma característica do sujeito, é um predicativo do sujeito. Então, o que está me faltando nessa primeira oração? Está me faltando exatamente o sujeito. Então, você pergunta aqui para o verbo, o que seria importante? Quem seria importante? O que seria importante? Aí você vai responder isso aqui, ó. Que você começasse a me escutar. Então, é a mesma coisa de você dizer assim, ó. Você começar a me escutar seria importante. Seria importante isso. Tá vendo que você poderia dizer, ó, isso, que ó, vou colocar agora, vou resumir aqui, ó. Isso seria importante. Se o período fosse assim, eu ia te perguntar. Cadê o verbo? Tá aqui. Seria. Ótimo. Então, eu pergunto antes do verbo, quem é que, ou o que é que seria importante? Isso. Então, isso não é o sujeito? Então, por que que aqui você não está querendo que ele seja? Aqui também ele é. Só que aqui ele veio como um substituto desta oração. Que, ó, seria importante isso. Isso que você começasse a estudar, a me escutar. Certo? Então, esta oração aqui é o sujeito. Então, eu tenho aqui de novo um sujeito oracional.
ela é o sujeito da primeira oração, certo? A primeira oração só tem o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. O sujeito mesmo está ali na segunda posição. Saber o que você quer da vida é fundamental para escolher quais caminhos trilhar. Ora, eu estou falando de dois fatos aqui. Eu estou falando de saber o que se quer da vida e de ser fundamental para escolher caminhos a trilhar. Então você pergunta aqui, pergunta para esse verbo, o que é fundamental aqui? O que é fundamental? O que é fundamental para escolher quais caminhos trilhar é saber o que você quer da vida. Então, saber o que você quer da vida tem verbo, então é oração. Mas é o sujeito do segundo segmento ali, então é um sujeito oracional. Saber o que você quer da vida é uma oração. É fundamental para escolher quais caminhos trilhar, é outra. Então, o que é fundamental? Saber o que você quer da vida, certo? É claro que aqui tem mais de duas orações, que para escolher já vem outra oração, mas não importa. Nessa divisão que eu fiz aqui, esse primeiro segmento é o sujeito desse segundo segmento. O que é fundamental? Saber o que você quer da vida, ok? Então, saber o que você quer da vida é fundamental. É a mesma coisa de você falar assim, isso é fundamental para escolher quais caminhos trilhar. Chegar na hora marcada representa um compromisso com as pessoas ao seu redor. Então, aqui eu tenho o verbo chegar, aqui eu tenho o verbo representar. Então, chegar na hora marcada é um fato. Representar um compromisso é outro fato. Então, eu vou perguntar, o que representa um compromisso com as pessoas ao seu redor? O que representa? Isso aqui, Isso. Ou seja, isso representa um compromisso. Então, isso é o meu sujeito. Tem verbo? Então, é oração. Então, eu tenho um sujeito oracional. Então, só porque a questão anterior teve como respostas um sujeito que é oracional, aí eu trouxe mais estes exemplos para você perceber que, às vezes, no enunciado que você cria, você tem uma oração sendo sujeito da outra. Viu? Então, se você simplesmente falar que estudar é essencial para ser aprovado. Então, aqui, o que é essencial aí? Estudar. Estudar é verbo. Então, já é uma oração, mas já uma oração sendo sujeito da outra. Então, sujeito oracional. Ok? Agora, na questão 3, em todas as alternativas, os termos negritados classificam-se como sujeito, termo com o qual o verbo concorda, exceto em... Então, quer dizer que tudo que está grifado aqui vai ser sujeito, menos em uma alternativa. Então, você já começa pelo verbo. Na letra A, o verbo é fazer. Eu farei, tu farás, ele fará. Alguém fará essa escola. Aí você vem e pergunta, quem fará essa escola? Então, você tem que observar que esse quem está representando aquele ser que fará essa escola. E eu estou questionando quem, porque esse quem é um pronome que faz referência a uma pessoa que eu estou procurando saber qual é. Então, é um pronome, como nós já definimos o pronome como palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, aqui você está vendo que o quem está substituindo o nome daquela pessoa que fará essa escola. Então, ele está na posição de sujeito do verbo fazer. A quase todos os estados faltam densidade técnica e apetência. Então, aqui você tem o verbo faltar. Aí você tem que... Ele já está no plural. Então, só de estar no plural, você tem certeza que vai ter um sujeito que está no plural ou que é composto. Às vezes, os núcleos estão no singular, mas é mais de um, é composto, então o verbo está no plural. Então, você vem e pergunta antes do verbo como manda o figurino. O que é que falta ou quem é que falta?
Bom, quando você leu, você viu que a quase todos os estados faltam densidade técnica e apetência. Então, o que é que falta? Densidade técnica e apetência. Aqui está nosso sujeito. Só que ele não está, a oração não está em ordem direta. Se fosse na ordem direta, então o sujeito tinha que começar a oração assim. Densidade técnica e apetência, depois vem o verbo. Faltam para quem? A quase todos os estados, certo? Então, aí você teria o sujeito, o que vem grifado, depois o verbo e depois seu objeto indireto. Faltam a quase todos os estados. Bom, então, vamos para a letra C. Não há tempo para mergulhar em profundidade no que quer que seja. Então, aqui você tem a palavra tempo grifada. Essa palavra está relacionada com o verbo haver. Então, não importa se tem o verbo mergulhar aqui, se tem o verbo quer aqui, não importa. O que importa é que a palavra tempo está relacionada com o verbo haver. O verbo haver aqui você poderia substituir por existe, não há tempo, não existe tempo. E aí você não pode se esquecer desta relação. Quando o verbo haver tem sentido de existir, o verbo haver é impessoal nesse contexto. E verbo impessoal forma exatamente oração sem sujeito. Então, se eu estou procurando uma alternativa em que o termo grifado não é sujeito, eu acabei de encontrar a resposta. Porque o termo grifado está relacionado a um verbo que é impessoal. Então, aqui, olha, este verbo haver, o verbo haver, quando tem sentido de existir, ele é um verbo transitivo direto. Então, esse tempo é o nosso objeto direto. Mas olha o que eu vou colocar aqui na frente. Se você diz não há tempo, você pode substituir por não existe tempo, é a mesma coisa, mas você não pode se esquecer de que, enquanto esse haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. O verbo existir, por outro lado, é um verbo pessoal. Ou seja, o verbo existir sempre terá um sujeito na oração em que ele se encontra. Então, aquilo que existe ali na oração é o sujeito do verbo existir. Então, o que é que existe? Tempo. Então, tempo aqui é o sujeito do verbo existir, que nesse contexto é um verbo intransitivo. Ou seja, tempo não existe, certo? Então, não se esqueça de que o verbo haver no sentido de existir é impessoal, forma oração sem sujeito. Mas o verbo existir tem sujeito. Você só aplica nesses casos para você ter certeza de que é que o verbo haver está sendo naquela oração, ok? E na letra D, na prática, devem-se podar conteúdos. Então, muita atenção agora também nesta explicação. Porque aqui você tem, então você já sabe que conteúdos tem que ser o sujeito aqui para que essa questão está realmente correta, né? Então, por que está certo? Por que ele é sujeito mesmo? Então, você tem que se lembrar de que aqui nós temos uma locução verbal. Ó. Devem-se podar. É o verbo dever, né, indicando uma obrigação, e não é dever de dívida, e podar, que é uma ação, né? Então devem-se podar, e numa locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar, é o que vem conjugado. Por exemplo, eu devo, tu deves, ele deve, eles devem, certo? Então é esse verbo auxiliar que você conjuga. E o último verbo é o verbo principal. Esse você não conjuga na locução verbal. Esse você coloca sempre no infinitivo, ou seja, terminando em R, igual podar,
Ou então no gerúndio, terminando em NDO, por exemplo, podando, ou no particípio, que termina em ado ou ido. Ado ou ido. Nesse caso aqui seria podado, certo? Então poderia ser, por exemplo, podando conteúdos, conteúdos foram podados, por exemplo, né? Então aqui veio no infinitivo, podar conteúdos. Então, perfeito. Agora você analisa esse verbo principal. Quem poda, poda algo. Ou poda alguém. Então vai podar o quê? Conteúdos. Então, ótimo. Então aí você tem aqui uma locução verbal que você vai chamar de locução verbal transitiva direta. É transitivo direto. O verbo podar é transitivo direto. Então essa locução verbal é transitiva direta. Ok. Mas se você tem só o verbo transitivo direto mais algo para completar o sentido, então você tem um objeto direto. Mas, escuta bem, se você tem verbo transitivo direto aí no contexto e tem o se, pronto, a coisa mudou toda de figura. Verbo transitivo direto mais o se, esse se vai ser pronome apassivador. E quando você fala em apassivador, você tem que lembrar de voz passiva. Então, essa locução verbal aqui, ó, esse devem se podar, você vai dizer que é uma locução verbal na voz passiva. Tem dois tipos de passiva. Aquela que não tem o se, só locução verbal, então é passiva, voz passiva analítica. Mas aquela que tem o se, esse pronome passivador, é voz passiva sintética ou pronominal. Ótimo. Então, como é que você chega até aqui? É sabendo analisar a transitividade do verbo. Aí você viu que o verbo principal aqui é o podar. Então, se você for analisar, você fala assim, ó, quem poda, poda algo. Então, esse algo é o objeto direto. Então, quer dizer que podar é verbo transitivo direto. Pronto. Mas aí você vê que tem um se acompanhando. Então, ele está aqui com o verbo auxiliar, não tem nada a ver. É o verbo podar que é o principal, é a análise a partir dele, mas o que aconteceu com um aqui aconteceu com os dois por causa do se, ou seja, os dois formam uma locução verbal passiva. Então, se você tem um verbo que é transitivo direto mais o se, você tem pronome apassivador com esse verbo transitivo direto, então se você tem voz passiva, significa que você tem um sujeito paciente. Sujeito paciente. Aquele sujeito que não pratica a ação do verbo, e sim sofre. Então, essa frase da letra D poderia ser reescrita assim, ó. Na prática, conteúdos são podados. Na prática, conteúdos são podados. Espera aí, deixa eu corrigir uma coisa aqui. Tem um modalizador, né? Devem ser podados. Então, na prática, conteúdos devem ser podados. Ainda não gostei? Vou fazer assim, ó. Devem ser podados, ok? Isso, a paciência, a escada do céu. Conteúdos devem ser podados. Então, aqui você tem uma locução verbal com 3 verbos, não tem problema. O auxiliar, o principal é sempre o último e os demais são auxiliares. É auxiliar, o semi-auxiliar, certinho? Mas é sempre o último que é o principal, que é o podar. Conteúdos devem ser podados. Então, o que deve ser podados? Conteúdos. Então, é o sujeito. Mas o conteúdo está podando alguma coisa? Não, ele está sofrendo a ação de ser podado. Então, você tem um sujeito paciente. Só que ele pode aparecer
em duas circunstâncias. Ele pode aparecer numa voz passiva analítica, é quando você tem locução verbal com o sujeito paciente, né? Então aí a voz passiva é analítica, ou quando você tem a voz passiva sintética, que é quando vem o pronome se junto com o verbo. Mas, enfim, conteúdos é o sujeito nessa oração, ok? Então, a letra C é a única que não tem sujeito grifado, porque o que está grifado é o objeto. Na questão 4, em todas as alternativas, o termo negritado exerce a função de sujeito, exceto, então, olha, tudo que está grifado aqui é sujeito, menos uma. Aí nós temos, na primeira oração, estimulando o que em nós já existe, o desejo do bem do outro. Se eu for analisar simplesmente esse o, eu tenho que observar que esse o, estimulando o que em nós existe, é a mesma coisa de eu falar estimulando aquilo que em nós existe. Então, olha só, um o que significa aquilo é um pronome demonstrativo. Então, aprenda isso. Não deixe isso aqui passar despercebido, não, porque isso cai muito em concurso. Às vezes, pronome demonstrativo. Por que você precisa saber disso? Porque a palavra aquilo, aquele, aquela, aqueles, por exemplo, sempre são pronomes demonstrativos. O não é essencialmente um pronome demonstrativo. Mas quando a palavra o pode ser substituída por aquilo ou aquele, por exemplo, então ela é um pronome demonstrativo. Então, ótimo. Então, se você já sabe esse primeiro fator, agora veja esse segundo. Se você tem um pronome demonstrativo e depois tem um que, esse que é pronome relativo. Tem que saber tudo isso. É necessário. Estimulando aquilo. Aquilo em nós já existe. Seria essa a sequência. Por que aquilo em nós já existe? Porque se isso aqui é um pronome relativo, o pronome relativo, ele retoma um termo antecedente. Então, ele está retomando esse o aqui para ele não ser repetido, estimulando o que em nós já existe. Mas se eu não vou analisar a partir desse que o examinador grifou esse o. Então, se eu for observar só esse o, que é esse, né, que significa aquilo, ele está sendo objeto do verbo estimular. Porque vamos dizer que o conselho vem estimulando aquilo. Então, estimulando o quê? Aquilo. Então, aqui você tem um verbo transitivo direto. Quem estimula algo, e esse algo vem representado por esse o. Então, esse o aqui vem na função de objeto direto. Ok? Então, ótimo, objeto direto do verbo estimular. Eu só puxei a setinha aqui para você saber que quando o "o" significa aquilo, ele é um pronome demonstrativo, porque aquilo sempre é pronome demonstrativo. E sempre que você tem um que depois de um pronome demonstrativo, esse que é pronome relativo. Então, isso é necessário. Aí depois vem outros conhecimentos a partir desse que nós obtivemos agora. Então, a letra A já é a nossa resposta. Já vimos que o "o" é objeto direto. Agora, vamos para a letra B. Seria possível mudar o mundo? Aqui eu tenho o verbo ser, mas eu também tenho o verbo mudar. Então, com o verbo ser, eu fiz o seguinte pensamento, o seguinte raciocínio. Seria possível. E com o verbo mudar, eu falei em mudar o mundo. Aí você observa que, então, eu posso separar isso em duas orações, porque é o que há ali, duas orações. Quando eu olho para a primeira oração, eu pergunto, seria possível? Mas o que seria possível? Isso, mudar o mundo. Mudar o mundo seria possível. Então, mudar o mundo é, sim, o sujeito da primeira oração. Tá? Então, é aquele caso. É sujeito oracional, que nós vimos agora mesmo, certo? Sujeito oracional. É uma oração sendo sujeito da outra.
ok? Isso acontece, e o verbo dessa oração aqui, que é o sujeito, ó, está no infinitivo, certo? Gente inocente que morre queimada. Então você observa que esse que eu posso substituir por a qual. Gente inocente, a qual morre queimada. Então, se eu posso substituir por a qual, é porque esse que está retomando gente inocente. Então, se você vem, se ele retoma gente inocente, então você tem que ler aqui no lugar do que agora, gente inocente. Então, se você ler aqui, ó, no lugar do que, gente inocente morre queimada, eu pergunto, quem é que morre queimada? E você vai falar, gente inocente. Só porque aqui está escrito é um que está grifado. Mas você já viu que ele é um pronome relativo? O pronome relativo retoma um termo antecedente. Então, se ele retoma, é para não repetir esse termo. E então, ele ficou no lugar de gente inocente. Se você colocar gente inocente ali, vai ser o sujeito de morre queimada. Então, esse que está na posição de sujeito da oração. E na letra D, parece que apesar de toda a violência atual, fomos ficando menos violentos. Então, você tem aqui o verbo parecer e você tem aqui o verbo, no caso aqui, uma locução verbal. Fomos ficando, né? Veja que você poderia falar só ficamos menos violentos. Então, é o verbo ficar, que é o verbo principal aqui, mas precisamos colocar em uma locução verbal para que você veja que isso aqui foi um processo, que foi acontecendo, né, paulatinamente, pouco a pouco. Porque se eu falar simplesmente ficamos menos violentos, parece que já foi assim de uma vez. Quando eu falo fomos ficando menos violentos, você vê que foi gradativo. Então, por isso, precisou da locução verbal para dar essa ideia mais específica do que eu estava pensando sobre o assunto, ok? Ou seja, quem escreveu o texto, né? Então, agora vamos à análise do que está grifado. Primeiro, você vê que tem vírgula aqui e aqui. Então, isso significa que há um termo intercalado. Então, esqueçamos esse termo e vamos ler só aqui, ó. Parece já é um verbo, então já é uma oração. Parece que fomos ficando menos violentos, tá vendo? Parece que fomos ficando menos violentos, parece isso. Isso parece. Então, se eu escrevesse isso parece, eu ia perguntar o que é que parece? Isso, sujeito. Então, parece isso. Isso que, dentro desse período, que fomos ficando menos violentos. Então, esse que fomos ficando menos violentos é sim o sujeito de parece, certo? Então, mais à frente, nós vamos estudar as orações subordinadas, ou seja, e nós vamos ver dentro das orações subordinadas aquelas que vão funcionar como sujeito da outra oração. Então, nesse momento, quando chegar esse momento, nós vamos falar que essa aqui é a oração principal e essa outra é a oração subordinada, fazendo o papel de sujeito da principal, que nós vamos chamar de oração subordinada, substantiva, e quando tem a função de sujeito, nós vamos chamar de subjetiva. Então, quando falar isso, subjetiva, é porque é uma oração que tem a função de sujeito. Por enquanto, você tem que entender apenas que você tem nesse período duas orações. Uma é parecer, a outra é que, apesar de toda a violência, fomos ficando menos violentos. E essa segunda oração, a que está grifada, é o sujeito da primeira. Ok? Nós vamos ver também que esse verbo aqui, depois você vai ver que ele se chama verbo unipessoal. Quando nós temos um verbo unipessoal, ele só se conjuga na terceira pessoa. E no caso de formar uma oração que tem a outra oração como sujeito, esse verbo fica só na terceira do singular. Então, a letra A trouxe um termo que não veio como sujeito, veio como objeto do verbo estimular, mas todas as outras, o que está grifado é sujeito. Na questão 5,
nós vamos assinalar a alternativa em que foi usado um verbo impessoal, formando uma oração sem sujeito. Então, aqui, ó, o verbo impessoal forma oração sem sujeito. O verbo impessoal só se usa no singular. Só tem um caso de um verbo que é impessoal, que é o verbo ser, que vai ter plural, mesmo impessoal, quando ele indicar horas, por exemplo, né? Indicar distância também, porque ele vai concordar com o número das horas ou com o número da distância. Por exemplo, agora são 23 horas. Então, ninguém é 23 horas. Ninguém é 23 horas. Então, quer dizer que essa expressão é uma expressão impessoal, não tem sujeito, não se aplica a sujeito. E o verbo ser está no plural nela. Agora são 23 horas, porque ele concorda com o número de horas, certo? Mas é oração sem sujeito. Tirando isso aí, do verbo ser, que em alguns casos, né, ele vai ser impessoal e vai se apresentar no plural, todo verbo impessoal vai estar sempre no singular. Perfeito? Então, se você está procurando aqui onde há um verbo impessoal, se você vir o verbo no plural, você já pode eliminar. Porque se ele é impessoal, ele tem que estar no singular. A não ser que seja o verbo ser naquele contexto que eu disse. Então, vidas humanas que ali hão de correr riscos sérios. Olha só, hão é o verbo haver, conjugado no presente do indicativo, na terceira pessoa do plural. Olha só, eu hei de correr risco, tu has de correr risco, ele há de correr risco, eles hão de correr risco, tá vendo? É o verbo ser na terceira pessoa do plural. O verbo ser não, desculpa, o verbo haver na terceira pessoa do plural. Então, só de falar que está no plural, ele não é impessoal, tem um sujeito. O que ali hão de correr riscos sérios, né? É esse que, o pronome relativo que está retomando vidas humanas, certo? E que está sendo sujeito desse verbo ser. Porque aí, no caso, quando o pronome relativo é sujeito da oração de que ele faz parte, o verbo ali concorda com o antecedente do relativo que. Então, aqui não é nossa resposta. Talvez haja um modo de transformar nossa louca futilidade e desvairada busca de poder. Bom, aqui eu tenho o verbo haver novamente, agora no singular. Aí você olha que na letra C, você tem o verbo haver de novo e ele está no plural. Então, só de ele estar no plural, você já sabe que não tem como ele ser impessoal, porque impessoal fica no singular. Depois, na letra D, também você tem o verbo dizer no plural. Então, tem como ele ser impessoal, certinho? Então, só com isso aí, a letra B virou a nossa resposta. E aí, quando você lê, talvez haja um modo de transformar, é a mesma coisa de você falar, talvez exista um modo de transformar. Então, por que eu apliquei esse exista? Para você saber que todas as vezes que o verbo haver estiver no sentido de existir ou de tempo passado, o verbo haver é impessoal, só se usa no singular, forma oração sem sujeito. Perfeito? Letra B. E vamos à próxima. De novo, olha só, assinale a alternativa em que se usou um verbo impessoal. Viu? Então, já sabe, é só no singular. Só que aqui, ó, na letra A, o verbo é tricotar, está no singular. Aqui é amadurecer, devia ser, refinar-se. Bom, tudo verbo, tudo no singular. Então, não está ajudando, não. Tentei explicar, também está no singular. Havia medo e aflição em seu olhar. Então, o que nós temos aqui? Tudo está no singular. Então, o fato de o verbo impessoal vir no singular não nos ajudou aqui, porque tudo está no singular. Então, eu tenho que ir pelo outro contexto. Ou seja, se ele é impessoal, se ele forma a oração sem sujeito, então é que ele não pode ser aplicado a nenhum ser, certo?
Então, aqui uma feiticeira que tricotava. Então, olha só, a qual tricotava. Então, eu já sei que isso aqui é um pronome relativo. E ele está retomando, então, feiticeira. Então, feiticeira tricotava. Então, esse que está na posição de sujeito do verbo tricotar, retomando feiticeira. E você sabe que tricotar é uma ação que requer um sujeito. Alguém pratica essa ação. Então, pronto, o verbo aqui é pessoal. Não é o que nós estamos procurando. Amadurecer devia ser refinar-se. Bom, o que devia ser refinar-se? Amadurecer, ou seja, o amadurecimento. Então, aqui você tem um verbo sendo sujeito do outro verbo. Então, você tem um sujeito oracional aqui na letra B. Você não tem um verbo impessoal aqui, ok? Na letra B não tem verbo impessoal. Tem verbos que se aplicam a algo ou a alguém, certo? Amadurecer, não sei quem, porque o verbo quando está no infinitivo, ele também traz um sentido de generalização, então, quer dizer, pode ser qualquer pessoa, então, o sujeito, existe um sujeito, só que ele está indeterminado, né, para o verbo amadurecer, mas se eu olhar entre uma e outra oração, então, esse verbo está sendo sujeito da outra oração. Então, ele não é impessoal. Tentei explicar. Só de falar tentei, você sabe quem tentou? Eu tentei. Então, o que nós temos aqui? Simplesmente um sujeito que está oculto, mas ele existe. O verbo tentar e o verbo explicar, requer uma pessoa que explica. Então, quer dizer, ele é pessoal, certo? Havia medo e aflição em seu olhar. Aplicando o mesmo raciocínio da questão anterior, havia medo, existia medo. E aí, recordando o raciocínio anterior, se o verbo haver tem sentido de existir, ele é verbo impessoal, ele forma oração sem sujeito, então ele é a nossa resposta. 7. A escola tem de existir. Tem de existir escolas para todas as crianças. Então, toma cuidado. Agora você tem uma locução, tem de existir, tem de existir. O verbo existir é um verbo pessoal. Se você falar haver, no sentido de existir, haver é impessoal. Mas o existir é pessoal, ou seja, algo ou alguém existe. E o que tem de existir aqui no primeiro período? A escola. Então, aqui está o nosso sujeito simples. Agora, o que tem de existir aqui na nossa frase B? Escolas para todas as crianças. Então, este é o nosso sujeito na segunda oração, ok? Aqui na primeira oração, o tem está sem acento, na segunda tem acento. Mas você se lembra que os verbos ter e vir, na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, se escrevem da mesma forma. Ele tem, ele vem. Eles têm, eles vêm. Então, na terceira pessoa do plural, nós colocamos o acento circunflexo para diferenciar da terceira do singular, certo? Isso aí. Então, pronto. Lembrou de tudo? Vamos marcar a alternativa que condiz com o que fala o enunciado. Em relação à estrutura dessas frases, todas as afirmativas estão corretas, exceto... Então, eu vou marcar aquela que não está correta. O sujeito da frase A está anteposto, quer dizer que está posto antes do verbo. Sim, olha aqui, ó, está posto antes do verbo. E é o termo escola. Perfeito, certinho. O sujeito da frase B está posposto, ou seja, posto depois do verbo.
e é representado pelo termo escolas. Certinho, eu grifei tudo aqui, mas se a gente fosse pegar o núcleo é escolas, certo? Tem de existir escolas. Escolas têm de existir, certo? Para todas as crianças. Então, escolas é o sujeito, certinho. A frase A possui sujeito. Claro, está até marcado. Já a frase B foi construída sem um sujeito expresso. Como é que ela não tem o sujeito expresso se eu posso até marcá-lo na frase, certo? Expresso é que está escrito na frase, e ele está. E aqui está falando sem sujeito expresso, então falou errado. A letra C não está correta. O verbo ter na frase B foi acentuado porque está na terceira pessoa do plural. Ó, tá vendo? Terceira pessoa do plural, fazendo concordância com o seu sujeito. Sim, ó, tem escolas, certinho? É isso aí. E vamos para... Marcou? Marcou, letra C. Questão 8. Considerando a palavra destacada no trecho, água é vida, analise a função sintática por ela desempenhada nesse contexto e assinale a alternativa correta. Bom, aí vem predicado nominal, sujeito simples, predicativo do objeto, predicativo do sujeito. Bom, primeiramente, vamos nos lembrar de um detalhe. Nós temos ali um verbo de ligação. Então, eu coloquei aqui para você os principais verbos de ligação. Os principais verbos de ligação são esses aqui, ó, que formam essa palavrinha, ó, secapfit, tá? Secapfit. Então, pensa nessa palavrinha, secapfit, e você vai lembrar dos principais verbos de ligação. Com a letra S é o ser, é estar, C, continuar, A, andar, mas não é andar de caminhar, é andar de estar. Por exemplo, ela anda angustiada. Então, ó, é a mesma coisa de você dizer que ela está angustiada. Então, é andar no sentido de estar. Com o P você tem parecer e o permanecer. Com o F, ficar, e com o T, tornar-se. Então, essas iniciais formam a palavra secapfit, para você gravar os principais verbos de ligação, mas só se eles estiverem acompanhados de uma característica, certinho? De uma característica. Por exemplo, se você falar assim, olha, o bebê está tranquilo. Você observa que eu pergunto, quem é que está tranquilo? O bebê. Então, é o meu sujeito. Tirou-se o sujeito, tudo que me resta é o predicado. Então, aí você tem o verbo estar e logo após você tem tranquilo, que é uma característica aqui do meu sujeito bebê, bebê tranquilo. Só que essa característica se encontra dentro do predicado. É quando eu a chamo de predicativo do sujeito. E então, se eu tenho uma palavra que tem característica, que traz característica aqui para acompanhando o verbo estar, então o verbo estar é um verbo de ligação. E aí eu tenho o meu famoso predicado nominal, perfeito? Mas, se eu falar assim, ó, o bebê está, eu vou usar a mesma forma verbal. O bebê está no berço. Agora, a mesma coisa. Quem está no berço é o bebê, meu sujeito simples. Tirei o sujeito, que me resta é o predicado. Mas agora eu olho para o predicado. Olha a diferença. Está tranquilo. Olha, é o jeito que ele está. É uma característica dele. É o modo de ser dele. Agora, está no berço. Simplesmente eu estou marcando o lugar onde ele se encontra. Não estou dando nenhuma característica para o sujeito. Então, nesse contexto, o verbo está acompanhado de uma circunstância de lugar, que eu vou chamar de adjunto adverbial de lugar. Então, nesse contexto, o verbo está
vai ser classificado como verbo intransitivo e não de ligação. Então, os verbos de ligação são estes aqui. Grave com essa palavra-chave, secapfit, mas só e somente se estiverem acompanhados de uma característica. Se estiverem acompanhados de uma circunstância, por exemplo, um adjunto verbal de lugar, aí pronto, acabou. Ele é só verbo intransitivo e o predicado é verbal. Perfeito? Então, voltando para a nossa questão 8, vamos lá. Água é vida. A letra A, sabia que nós já vamos eliminar a letra A? Predicado nominal? Aí você olha e fala, não, mas é predicado nominal, olha ali. Olha aqui o verbo ser. Água é vida. Essa vida aqui está caracterizando água. Água é vital. Gente, presta atenção. Predicado precisa ter verbo. Anote. Não existe predicado sem verbo, ok? Então, a primeira coisa que eu olho ali e vejo que o verbo não foi grifado, então grifou só uma parte do predicado, mas não grifou o predicado, certinho? Para ser predicado, tinha que ter grifado é vida e grifou só vida. Letra A está fora. Agora, sabe que eu vou eliminar também predicativo do objeto? Sim, porque você viu que esse é um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, não existe objeto nessa oração. Se não existe objeto, não existe predicativo do objeto. Perfeito? Bom, então agora vamos lá. Sujeito ou predicativo do sujeito? Aqui está o verbo. Então você pergunta o que é vida? O que é vida? A água. Então a água é o meu sujeito simples, é vida é o meu predicado nominal, o é o verbo de ligação e a vida aqui é o predicativo do sujeito, porque vida aqui está caracterizando água. Então cuidado, porque senão se fala assim, mas vida é um substantivo? Sim, ele é um substantivo, mas aqui ele foi usado como uma característica para a água. É a mesma coisa de você falar que água é vital, ok? Então ele tem valor adjetivo aqui, ele caracteriza a água. Então uma característica dentro do predicado, característica do sujeito, porque o verbo é de ligação, então você tem um predicativo do sujeito ali e não o sujeito, ok? Então aí fica a noção, olha como é que você lembrar do predicado tem que ter verbo, então já elimina uma. Predicativo do objeto, então tinha que ter um objeto ali, você tem um verbo de ligação, como que você tem objeto? Não tem jeito, ok? E assim por diante, grave bem aí os verbos de ligação e vamos para a próxima questão, que é a questão 9. Alternativa na qual há um pronome relativo exercendo a função de sujeito. Então, já falamos disso em questão anterior. Lá vem de novo, pronome relativo, ele substitui um termo antecedente. Então, de repente, se você pegasse aquele termo e repetisse na oração, ele ia ficar na posição de sujeito. Então, se o pronome está nessa posição, ele está exercendo função de sujeito. Vamos recordar mais um pouquinho aqui do pronome relativo. Então, é assim, ó. Pronome relativo, ele existe para você não repetir um termo na oração. Por exemplo, você fala assim, olha, aquele é o menino. Aquele é o menino. O menino é do vizinho. Olha, por que você precisa falar desse jeito? Aquele é o menino é o do vizinho. Basta você vir falar assim, ó. Aquele... Ah, não é assim que eu quero falar, não.
Aquele é o menino. Eu vi o menino chorando. Olha só. Aquele é o menino, eu vi o menino chorando. Para que você tem que ficar falando menino tantas vezes assim, pertinho uma da outra? Para que você vai falar, aquele é o menino, eu vi o menino chorando? Não, você pode falar só assim, ó. Aquele é o menino que eu vi chorando. Aquele é o menino que eu vi chorando. Aí o que que acontece? Você pega e vem aqui e separa as orações, ó, porque você tem o verbo ser e você tem o verbo ver. Do mesmo jeito que você tem aqui, ó, o verbo ser aqui e o verbo ver aqui. Só que você teve menino duas vezes aqui nesses períodos que eu fiz primeiramente, e agora você tem menino só uma vez. Só que aqui você não tem o que nenhuma vez, e aqui você tem o que. E você pode vir aqui e falar, aquele é o menino o qual eu vi chorando, certo? O qual eu vi chorando. Então, beleza. O que você está observando? Que esse que está aqui no lugar desse menino que eu não repeti, certo? Aquele é o menino, eu vi o menino chorando. Aquele é o menino que eu vi chorando. Então, esse que está retomando, está repetindo a palavra menino aqui. Ou seja, repetindo assim, ele está aqui para que ela não se repita a palavra. Mas a ideia do menino está sendo repetida aqui, nessa palavra aqui. E ele pode ser substituído pelo qual. Então, não tem dúvida nenhuma de que ele é um pronome relativo. Certinho? Então, aí você observa que o pronome relativo existe na oração para evitar a repetição de um termo. E esse pronome relativo, ele exerce uma função sintática. Agora, se eu colocasse o menino no lugar desse que, ia ficar assim, ó, o menino eu vi chorando. Então, ó, quem viu? Eu vi quem? O menino. Então, ele está na função aqui de objeto direto. Mas ele pode vir na função de sujeito. Veja outro exemplo. Se fosse assim, deixa-me ver. A mulher, a mulher que passou é minha vizinha. Oh, tá vendo? Passou a mulher ali, tá vendo? Uhum. A mulher que passou é minha vizinha. Então, veja bem, passou uma mulher ali. A mulher que passou é minha vizinha. Para que eu falar mulher duas vezes, se eu tenho pronome relativo? Então, eu vou falar assim, ó, a mulher que passou é minha vizinha. Então, você observa que esse que está retomando a palavra mulher. Ó. A mulher passou. A mulher é minha vizinha. A mulher que passou é minha vizinha. Então, ó, a qual, perfeito. Estou vendo que é um pronome relativo. E ele está repetindo a ideia da palavra mulher. Então, pense em mulher aqui agora. Ó. A mulher passou. Quem passou? A mulher. Então, aqui esse que vem na posição de sujeito. Então, é isso que nós vamos ver agora. A quantidade de passagens em que um texto pede um leitor cooperativo varia. Então, aqui você tem, olha, esse que é o pronome relativo. Porque aqui você fala assim, a quantidade de passagens na qual um texto pede um leitor. Então, você tem que observar que esse que está repetindo a ideia de a quantidade de passagens, certo? Um texto pede, né? Um texto pede um leitor onde? Na quantidade de passagens. Então, não. Quem pede um leitor é o texto que está sendo o sujeito. Então, esse que não veio na posição de sujeito aqui na oração de que ele faz parte, ok? Ou seja, ele faz parte dessa, né?
esse segmento aí. Então, nesse segmento aí, ele não é o sujeito, porque o sujeito, o verbo é pedir, e quem está pedindo aqui é um texto. É o texto que pede um leitor. Um texto pede um leitor. Quem é que pede um leitor? Um texto. É um texto que é o sujeito. Então, o que não está funcionando como sujeito, está funcionando como o lugar onde o texto pede um leitor. É na quantidade de passagens. Então, a letra A está fora. Esse que aí não é sujeito. Não só devem descobrir o que os textos dizem, mas o que não dizem. Então, aqui você tem de novo que, aqui também tem o que. Repare que você tem um o antes, isso é essencial. Então, vamos lá. Não só devem descobrir aquilo que os textos dizem, mas aquilo que não dizem. Então, pronto, se você viu que esse o significa aquilo, então você viu que esse o é um pronome demonstrativo. E quando eu tenho um pronome demonstrativo seguido do que, o que é pronome relativo. Então, na outra aqui é a mesma coisa. Então, agora vamos lá. Não só devem descobrir aquilo. Aquilo os textos dizem, porque se isso aqui é um pronome relativo, ele se relaciona com um antecedente, que é o o. Então, se ele está aqui para não repetir o aquilo que veio representado pelo o, mas você vai raciocinar com o aquilo aqui, ó. Vamos colocar aquilo em vez de o para dar mais sentido, né? Aquilo os textos dizem. Então, o verbo é dizer. Eu pergunto, quem diz? Os textos. Os textos é o sujeito. Os textos dizem o quê? Aquilo. Então, esse que veio na posição de objeto direto do verbo dizer e não de sujeito. Porque quem veio na posição de sujeito é os textos. Os textos dizem isso. Ou seja, aquilo que vem representado pelo que nessa oração, certo? Que é o pronome relativo é que está sendo analisado. Então, não é a letra B. Aqui é a letra B, né? Ficou desorganizada aqui. Letra B, letra C, letra D. Não é a letra B também. Vamos para a letra C. A manchete que introduzia a matéria foi Lula virou refém do PMDB. Então, aqui você tem a manchete a qual introduzia. Então, você já tem uma certeza. Esse que é pronome relativo. Aí você observa que, se ele é pronome relativo, ele retoma o antecedente. O antecedente é manchete. Aí você lê manchete no lugar do quê? Fica, a manchete introduzia a matéria. Introduzia o verbo. O que é que introduzia a matéria? A manchete. Se esse que está representando a manchete, esse que está na posição de sujeito. Então, aqui está certo. O pronome relativo aqui exerce a função de sujeito. Ok? Então, a letra C é a nossa resposta. Só que ao ler a letra D, vamos lá, muitos textos supõem leitores capazes de relacionar o que está dito com os outros textos. A relacionar aquilo, tá vendo? Você tem que fazer essas transformações, senão você vai ficar perdido. Relacionar o que está dito, ou seja, relacionar aquilo que está dito. Então, se esse o significa aquilo, vamos começar aquela mesma história. Esse o é um pronome demonstrativo e esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, é porque ele se relaciona com um antecedente. O antecedente dele é esse o, que significa aquilo. Então, pense no aquilo escrito aqui no lugar do que. Aí você vai ler agora. Aquilo está dito com outros textos. Aí eu pergunto, o que está dito? Você vai responder, aquilo, que está representado pelo que. Aquilo está dito, então aquilo seria o sujeito. Então, esse que está na posição de sujeito. Opa, então temos duas respostas? Sim, temos duas respostas. Esta questão deveria ter sido anulada, porque há duas respostas claramente vistas por nós aqui, ok? É isso aí, moçada. Eu termino por aqui. Espero você para a nossa próxima aula. Até lá, se Deus quiser.